Baelon Targaryen, o Bravo. Parte 5. O sino da Fortaleza Vermelha dobrou 7 vezes, uma para cada reino, anunciando ao mundo que o rei estava morto. Nas masmorras, nos salões, nos pátios, a notícia correu como fogo em palha seca. Viserys Targaryen, o Pacífico, o homem que reinará por 26 anos, partira para os salões de seus antepassados. E com sua partida, o trono de ferro aguardava um novo ocupante. Mas não haveria disputa. Não haveria guerra. Não haveria dança dos dragões. Porque quando os criados ainda lavavam o corpo do velho rei, quando as velas ainda queimavam em sua memória, quando os sussurros sobre Rhaenyra e Aegon começavam a se espalhar pelos corredores, o príncipe Baelon Targaryen agiu. Vermitor rugiu. O som sacudiu a Fortaleza Vermelha até suas fundações, fez criados caírem de joelhos e guardas tremerem em suas armaduras. E quando o povo de King's Landing ergueu os olhos para o céu, viram o dragão de bronze sobrevoando a cidade em círculos largos, seu cavaleiro ereto na sela, os cabelos prateados flamejando ao sol nascente. Baelon não esperou por conselhos. Não esperou por aprovação. Não esperou que os verdes e os pretos decidissem seus destinos. Ele simplesmente voou para o fosso dos dragões, desmontou diante do septo real, e caminhou entre as fileiras de nobres atônitos até o trono de ferro. E sentou-se. Quando a corte finalmente se reuniu, atraída pelo rugido, pelo boato, pelo instinto de sobrevivência, encontraram o filho mais velho de Viserys já coroado. A coroa de Aegon, o Conquistador, repousava em suas têmporas. A espada Blackfyre trazida por Daemon, que a entregara com um sorriso de orgulho tio, jazia em seu colo. E em seus olhos violeta, não havia dúvida. Não havia hesitação. Havia apenas a certeza de quem sempre soube que este dia chegaria. Meu pai está morto, disse Baelon, sua voz ecoando pelos salões de pedra. Eu sou seu filho primogênito. Eu sou vosso rei. O silêncio foi absoluto. Então, um a um, os presentes começaram a se ajoelhar. Lord Corlys Velaryon, ainda se recuperando de seus ferimentos, apoiado em uma bengala, foi o primeiro. Ajoelhou-se com a dificuldade dos velhos guerreiros, mas seus olhos brilhavam com aprovação. O trono de ferro tem um rei, disse ele. Longa vida a Baelon, o primeiro de seu nome. A princesa Rhaenys seguiu seu exemplo. Depois os senhores menores, os cavaleiros, os criados. A rainha viúva Alicent Guinevere estava pálida como leite. Seus olhos verdes percorreram a sala procurando Aegon, seu primogênito, o filho que sempre acreditara que seria rei. Encontrou encostado a uma coluna, bocejando, claramente de ressaca. Não havia desafio em seu olhar. Não havia ambição. Havia apenas alívio por não ter que carregar o peso que sempre disseram ser seu. Aemond, ao lado do irmão, tinha o rosto fechado como uma tempestade. Sua mão foi ao punho da espada, mas Aegon tocou seu braço. Deixa, murmurou o mais velho. Deixa estar. Aemond não respondeu. Mas também não se moveu. Foi Otto Guinevere quem guiou Alicent até o trono. Mão do rei por tantos anos, arquiteto de tantos planos, ele agora observava seu castelo de cartas desmoronar. Mas Otto era muitas coisas tolo, nunca. Ajoelhou-se com a dignidade de quem entende que a sobrevivência às vezes exige humildade. Vossa Graça, disse ele, a cabeça inclinada. O reino vos saúda. Alicent, após um longo momento, ajoelhou-se também. E então Rhaenyra avançou. A princesa de Pedra do Dragão, a herdeira por tanto tempo, a mulher que muitos acreditavam que lutara por este trono, caminhou até os pés do trono de ferro e olhou para o meio-irmão. Por um momento, ninguém respirou. Primogênito varão, disse Rhaenyra, com a voz calma. A lei dos ândalos assim o quer. Meu pai me nomeou herdeira, mas nunca mudou a lei. E ela fez uma pausa. Eu não lutarei contra meu irmão. Não derramarei sangue de dragão por um trono que nunca foi garantido. Baelon ergueu-se. Desceu os degraus do trono, lâminas afiadas roçando suas botas, e parou diante dela. Rhaenyra, disse ele. Minha irmã. Minha sangue. E então, diante de toda a corte, Baelon Targaryen ajoelhou-se diante da irmã. O choque foi palpável.
Levanta-te, murmurou Rhaenyra, puxando-o pelos ombros. És rei. Não deves te ajoelhar para ninguém. Baelon ergueu os olhos para ela, aqueles olhos violeta que ambos compartilhavam. Devo sim. Devo para aquela que poderia ter sido minha rival e escolheu ser minha aliada. Devo para aquela cujo sangue corre em minhas veias. Devo para ti, irmã. Ele ergueu-se, em voz alta para que todos ouvissem, declarou. Nomeio Rhaenyra Targaryen como minha mão do rei. A primeira mão mulher na história dos 7 reinos. Que ninguém duvide de sua posição, de seu poder, de seu lugar ao meu lado. Desta vez, o silêncio foi ainda mais profundo. Depois, os sussurros. Uma mulher como mão. Uma mulher a mesma que muitos queriam ver no trono agora governando ao lado do rei. Era genial. Era loucura. Era a única jogada que poderia evitar a guerra. A rainha Elaena, que observava tudo dos degraus superiores com seus olhos sonhadores, sorriu. Sonhos não são memórias, murmurou. Mas às vezes, os sonhos se tornam reis. Ninguém entendeu. Como sempre. A coroação oficial ocorreu 7 dias depois, no grande septo de Baelor. O sumo septão ungiu a testa de Baelon com os 7 olhos, colocou um manto de ouro e vermelho sobre seus ombros, e declarou diante dos deuses e dos homens. Baelon da casa Targaryen, o primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. Elaena Targaryen, sua irmã esposa, foi coroada rainha ao seu lado, a coroa de flores e prata que fora de sua avó, a boa rainha Alysanne. Quando saíram do septo, a multidão explodiu em aplausos. Baelon! Baelon! Baelon, o bravo! O nome ecoou pelas ruas da cidade, subiu aos céus, alcançou os dragões que sobrevoavam o fosso. Vermitor rugiu em resposta, e Vagar sim, Vagar, montada por Aemond respondeu do outro lado da baía. Por um momento, 2 vozes de dragão cantaram juntas. E parecia, para quem quisesse ver, um bom presságio. Nos dias que se seguiram, o rei Baelon reuniu seu pequeno conselho. Eram tempos de mudança. Tempos de consolidar alianças, de curar feridas, de mostrar ao reino que o dragão tinha uma cabeça e apenas uma. A sala do conselho, com sua longa mesa de ébano e mapas das terras fluviais e além, nunca vira reunião tão peculiar. Rhaenyra Targaryen sentou-se à direita do rei, como mão. Grávida novamente do 6º filho, mas com o queixo erguido e os olhos afiados de quem não se deixa abater por nada. Lord Corlys Velaryon, a serpente do mar, ainda se recuperando dos ferimentos, mas já conspirando novas rotas comerciais, foi nomeado mestre dos navios. Sua frota era a maior dos 7 reinos, e Baelon sabia que o mar poderia ser tão importante quanto a terra. Otto Hightover, o mesmo Otto que por anos tramara contra Rhaenyra, o mesmo Otto que sonhara com Aegon no trono, recebeu o cargo de mestre da moeda. Foi uma jogada de gênio. Dar a um inimigo em potencial um cargo de confiança era comprá-lo com honra. E Otto, por mais ambicioso que fosse, entendia de números. Entendia de poder. E entendia, acima de tudo, que seu lugar agora era ao lado do novo rei ou não seria lugar nenhum. O príncipe Daemon Targaryen, o terrível, o renegado, o homem que matara Vaemond Velaryon na sala do trono e saíra impune, recebeu o cargo de Lorde Comandante da guarda da cidade. As capas douradas, 3.000 homens que patrulhavam as ruas de King's Landing, agora respondiam a ele. A cidade é tua, disse Baelon, entregando-lhe o bastão de comando. Mantenha a paz. Daemon sorriu aquele sorriso perigoso. Sempre, sobrinho. Sempre. O conselho estava completo. Um equilíbrio delicado de pretos e verdes, de aliados e antigos inimigos, de dragões de todas as cores. Faltava apenas um. A porta se abriu e Aemond Targaryen entrou. O brinco de um olho, como alguns o chamavam, nunca na sua frente, caminhou até a mesa com a graça predatória de quem monta o maior dragão vivo. Sua tapa-olho de safira brilhava à luz das velas, e em seu rosto não havia nada que se pudesse chamar de calor. Aemond, disse Baelon. Meu irmão. Meu rei. Aemond inclinou a cabeça ao mínimo necessário. Para que me convocaste? Baelon ergueu-se. Para oferecer-te um lugar.
Se o quiseres. Que lugar? Comandante da Guarda Real. O silêncio caiu sobre a mesa. A Guarda Real. 7 cavaleiros, os melhores do reino, juramentados a proteger o rei com a própria vida. O posto mais honroso que um guerreiro podia almejar. Aemond o encarou por um longo momento. Confias em mim para proteger tuas costas. Confio em ti para proteger o reino. E confio que, por mais que nossas mães se odeiem, por mais que sangue tenha sido derramado entre nossas casas, tu és meu irmão. Sangue do meu sangue. Baelon deu a volta na mesa, parando diante dele. E eu preciso de sangue do meu sangue ao meu lado. Não contra mim. Aemond não respondeu imediatamente. Seu olho único azul gelo, profundo como o inverno, percorreu o rosto do irmão. Lembras-te do que disseste quando reivindiquei Vagar? Perguntou finalmente. Disseste que eu tinha coragem. Disseste que eu seria um guerreiro temido. E perdi um olho por isso. E ganhaste um dragão. O silêncio se estendeu. Então Aemond ajoelhou-se. Meu rei, disse ele, a voz grave. Aceito teu oferecimento. Servirei enquanto viver. Protegerei teu corpo com o meu. Esta é minha jura. Baelon tocou o seu ombro. Levanta-te, irmão. E que os deuses nos protejam a ambos. Naquela noite, um banquete foi realizado no grande salão. Os nobres comeram e beberam, dançaram e trocaram gentilezas falsas. A rainha Elaena sentou-se ao lado do rei, seus olhos vagando pelo salão como se visse coisas que ninguém mais via. Estão todos aqui, murmurou. Pretos e verdes, juntos. Estão, concordou Baelon. Por enquanto. Ele apertou sua mão sob a mesa. Por enquanto. É o que temos. Elaena virou-se para ele, e pela primeira vez na noite, seus olhos focaram completamente em seu rosto. Terás um filho em breve, disse ela. Outro filho. Ele se chamará Aegon. Baelon franziu o senho. Já temos um Aegon. Meu meio-irmão. Este será diferente. Este será teu. E será importante. Ela pousou a mão em seu ventre dela, não o dele. Mas não agora. Agora, precisamos de paz. Baelon olhou para o salão. Viu Rhaenyra rindo com Daemon, a mão pousada no ventre grávido. Viu Corlys conversando animadamente com Otto e Guitover, inimigos de outrora, agora colegas de conselho. Viu Aemond, de pé junto à parede, observando tudo com seu olho único, a capa branca da guarda real já sobre os ombros. Viu Alicent Guitover, sua mãe, sentada no canto afastado, os olhos verdes fixos em nada. Ela perdera. Seu filho mais velho, Aegon, estava bêbado em algum canto. Seu segundo filho, Aemond, agora servia ao rei que ela nunca quis. Seu terceiro filho, Daeron, estava em Vila Velha, longe de tudo. Baelon levantou-se e caminhou até ela. Mãe. Alicent ergueu os olhos. Vossa Graça. Posso sentar-me? Ela hesitou, depois assinou. Baelon sentou-se ao seu lado. Por um momento, nenhum dos dois falou. Sei que não era isto que querias, disse ele finalmente. Sei que sonhavas com Aegon no trono. Sei que planejaste durante anos. E tu mataste esses planos ao sentar-te primeiro. Não matei. Escolhi. Ele a olhou nos olhos. Aegon não quer ser rei. Nunca quis. Bebeu a vida inteira para esquecer que poderia ser chamado a isto. Eu sempre soube que este dia chegaria. Desde que montei Vermitor, soube. Alicent ficou em silêncio por muito tempo. Tua irmã, disse finalmente. Rhaenyra. Ela aceitou. Ela é minha mão. E confias nela. Baelon sorriu um sorriso triste, de quem sabe demais. Confio que ela prefere governar ao meu lado do que lutar contra mim. Confio que ela ama os filhos dela mais do que odeia a mim. Confio que, por enquanto, é o suficiente. E quando não for? Então lidaremos com isso. Como família. Alicent riu um som amargo. Família. Nós nunca fomos família, Baelon. Fomos peças no tabuleiro. Fomos armas numa guerra que ainda não começou. Ele tomou a mão dela entre as suas. Podemos ser mais. Se escolhermos. Ela olhou para suas mãos, as dele, jovens e fortes.
as dela, envelhecidas antes do tempo. Lembrou-se de quando ele era pequeno, quando corria pelos corredores atrás de Aegon, quando pedia para ouvir histórias de dragões antes de dormir. Lembrou-se de quando amava antes de tudo, antes do ódio, antes do jogo. Tens teu pai nos olhos, murmurou. O Viserys de antes da doença. O homem que amei. E tenho teu sangue, mãe. Sempre terei. Alicente fechou os olhos. Quando os abriu novamente, as lágrimas haviam secado. Então governa, meu filho. Governa bem. E que os deuses tenham piedade de nós todos. Na manhã seguinte, Baelon Targaryen, o bravo, rei dos Ândalos, dos Ruinares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território, sentou-se no trono de ferro pela primeira vez como governante absoluto. A sala estava cheia de peticionários, nobres, cavaleiros e mercadores. Todos queriam algo: terras, títulos, justiça, favores. Rhaenyra estava ao pé do trono, como mão, ouvindo cada palavra, avaliando cada pedido. Daemon estava nas portas, com suas capas douradas, garantindo que ninguém entrasse com más intenções. Aemond estava atrás do trono, imóvel como estátua, a capa branca impecável, a mão no punho da espada. E o rei ouviu. Ouvia cada palavra, cada súplica, cada lamento. E quando falava, sua voz era calma, justa, firme. O povo saía da sala do trono com a cabeça erguida. Talvez não tivessem conseguido o que queriam muitas vezes, não conseguiam, mas saíam com a certeza de que foram ouvidos. De que o rei se importava. Lá fora, nos céus de King's Landing, Vermitor voava em círculos lentos, sua sombra cobrindo a cidade como uma bênção ou um aviso. Os 7 reinos tinham um novo rei. E pela primeira vez em anos, havia paz. No entanto, nos cantos escuros da Fortaleza Vermelha, nas sombras que as tochas não alcançavam, sussurros ainda existiam. Otto Hightover, em seus aposentos, escrevia cartas para Vila Velha. Larys Strong, o Clubfoot, caminhava pelos corredores como sempre fizera, silencioso, invisível, ouvindo tudo. E no Fosso dos Dragões, Vagar dormia, mas seus olhos se abriam de vez em quando, como se sonhasse com batalhas antigas. A paz era jovem. O dragão, velho. E o inverno, diziam, estava chegando.